Olá pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje sobre análise combinatória. E vamos começar com permutação. Então tenho aqui, ó, na fila do caixa de uma padaria estão 3 pessoas. De quantas maneiras elas podem estar posicionadas nesta fila? Bom, para resolver problemas como esse, gente, a gente tem que ter em mente a seguinte pergunta. Ó. O número de objetos é igual ao número de posições? Ou seja, nesse caso aqui, ó, o número de pessoas é igual ao número de posições? Sim, não é? Eu tenho 3 pessoas e tenho 3 posições, né? A posição que vai ficar na frente, a que vai ficar no meio e a que vai ficar atrás, certo? Então, temos que calcular a permutação de 3, que é o que? É o fatorial de 3. É você descer o número. Na matemática, a gente usa essa gíria, né? É descer o número. Descer o número é você pegar e multiplicar pelo seu antecessor, ó, até o 1, né, nesse caso. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Certo? Então, tem 6 maneiras de organizar essa fila com 3 pessoas. Logo, as 3 pessoas podem estar posicionadas de 6 maneiras diferentes na fila. Certo? Então, quantos anagramas podemos formar a partir da palavra ordem? É só você trocar isso daqui, ó, as letras, certo? De posições. Anagrama são palavras, mesmo que não tenham nexo, não tenham sentido. Aí você troca a posição das letras e aí forma uma outra palavra. Nesse caso aqui é como se fosse 5 pessoas, né, numa fila, se você pegar o exemplo anterior. Né? Então é só fazer o fatorial de 5, né? 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, 120, certo? 120 palavras, né? 120 anagramas. Aí agora, ó, quantos são os anagramas possíveis com as letras da palavra guarda? Veja, se eu trocar aqui as letras, né, eu tenho 5, poderia fazer o fatorial de 5, certo? Para formar, para determinar a quantidade de anagramas, certo? Era só fazer o fatorial da quantidade, porque aqui eu tenho quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6, né, no caso, né? 6 letras, então teria que fazer o fatorial de 6, né? O exemplo anterior a gente fez o fatorial de 5, não foi? Só que aqui, ó, tem uma letra repetida aqui, ó, o A. Se eu trocar esse outro A por esse outro A aqui, não vai ser a mesma palavra, né? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o fatorial de 6, certo? Permutação de 6, só que a gente vai dividir pelo fatorial de letras repetidas, certo? A quantidade de letras repetidas, no caso 2, né? Então aqui, ó, eu tenho fatorial aqui, ó, eu tenho 2 A's, né? Fatorial de 2. Então 6 até o 2. Por que até o 2? Porque eu vou cortar com esse 2 aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. Eita. Pronto, aí eu corto. Ficou o quê? Ficou 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que vai dar o total de 360 anagramas, 360 palavras, mesmo que não tenha sentido, viu? Mas só o fato de trocar a ordem das letras já vai ser uma outra palavra, certo? E quando tenho palavras repetidas, agora se eu tivesse mais uma outra letra repetida, é só você multiplicar pelo fatorial novamente aqui, ó, da quantidade de letras repetidas, tá bom? Eu vou deixar exercício aí para vocês. Então aqui eu tenho um arranjo, certo? Então aqui eu tenho um exemplo, ó, dado os números, no caso dados os números, né? 1, 2, 3, 4, formar números de 2 algarismos. Quantos são os algarismos que podemos formar tomados de 2 a 2? Primeiro deixa eu corrigir aqui o português. Dados os números. Dados os números, tá bom? Então o que acontece, gente? Arranja o seguinte. Quantos são os números que podemos formar tomados de 2 a 2? Eu tenho esses números aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. E eu tenho que pegar de 2 em 2. Se eu pegar o 1 e o 2, eu não vou formar o 12. Já é um arranjo, certo? Agora, se eu pegar o 2 e o 1, eu tenho um outro arranjo. Ou seja, você tem que ter na cabeça a seguinte pergunta, ó. A ordem importa? Sim, a ordem importa. Não é verdade? Se eu trocar 1 com 2, vai formar um outro arranjo, certo? Outro número. Então, se a ordem importa, então a gente vai trabalhar arranjo simples. Aqui nesse caso, arranjo
de n por p é igual o fatorial de n sobre o fatorial da diferença de n por p, certo? Onde eu tenho, nessa questão nós temos que n é a quantidade total de elementos, certo? E p a quantidade de elementos por arranjo. Nesse caso aqui, a quantidade de elementos, eu tenho 4 elementos e com grupinhos de 2, certo? Quantidade de elementos por arranjo. Cada arranjo desse aqui eu tenho 2. Só substituindo aqui, ó, onde tiver n por 4 e p por 2, nós temos. Eu tenho, ó, o arranjo de 4 por 2 é igual a fatorial de 4 sobre a diferença de 4 com 2, sendo o fatorial dele, né? O fatorial da diferença de 4 por 2, certo? Que dá 2, né? Vou descer até o 2, o 4, corto com esse 2 e eu tenho 4 vezes 3, 12. Uma outra maneira de resolver arranjo simples, eu vou dar um bizu para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a caneta. É o seguinte, aqui eu não tenho arranjo de 4 por 2, né? Arranjo de 4, deixa eu fazer aqui, deixa eu ver se vai ficar bonitinho. De 4 por 2. Vou fazer assim, tá meio feioso, mas tá beleza. Então, arranjo de 4 por 2. Como é que eu vou resolver isso aqui, ó? É só você descer esse número aqui, ó, o n, a quantidade de vezes em que p está sendo indicado. Como assim? Eu tenho 4. 4 eu vou descer quantas vezes? Só 2, ó. Então eu vou ficar, ó, 4 vezes 3, que vai dar 12, certo? Então, ó, o 4 eu vou descer ele, ó, 2 vezes, ó, 2 casas, ó, 1, 2, só isso, que vai dar 12, tá bom? É um outro bizuzinho. Agora, ó, combinação. Um guarda municipal, um assistente administrativo, um professor e um enfermeiro formam uma comissão. De quantas maneiras podemos ter uma representação dessa comissão com a presença de 2 integrantes? Olha só, gente, eu tenho uma comissão de 4 pessoas, né? Eu tenho guarda municipal, assistente administrativo, professor e enfermeiro. Vão representar a prefeitura, digamos, né? Uma comissão. Aí de quanto... Só que vai ser representado por 2 pessoas dessas 4, certo? Cada uma com a sua categoria, né? Então, o que acontece? Mas os 2 vão representar a prefeitura, né? Um exemplo. De quantas maneiras eu posso fazer essa representação, né? Veja só, gente. A pergunta é, a ordem importa? Ou seja, se eu pegar um guarda e um enfermeiro e eu trocar enfermeiro e guarda, não é a mesma coisa? Eu disse, ó, agora vai ser representado por, digamos, vai ser um guarda e um enfermeiro, vão representar essa comissão. Não, vai ser um enfermeiro e um guarda. Não, é a mesma coisa, na verdade. É diferente dos números. Se eu trocar a posição dos números, eu vou formar um outro número. Mas se eu trocar a palavra, né, guarda e assistente administrativo por guarda, se for, né, a representação por um guarda e assistente administrativo, se eu trocar a posição, eu não vou ter ainda a mesma representação, ou guarda e enfermeiro, como eu falei, né? Se eu trocar guarda e enfermeiro, é a mesma coisa que enfermeiro e guarda, certo? Como representantes dessa comissão. Então a ordem não importa. Não importa. Eu vou usar combinação. Eu tenho 4 elementos, certo? 4 representantes de suas categorias, certo? E eu só tenho arranjos, grupinhos, né, de 2, certo? Nesse caso aqui, ó, a combinação, né, é o seguinte, eu já coloquei a resposta toda. De n por p é o fatorial de n sobre o produto do fatorial p com o fatorial da diferença de n por p. É só você substituir onde tiver n por 4 nesse caso, né? E o p por 2, né? Substituindo aqui, eu tenho um fatorial de 4 sobre o produto do fatorial 2 com a diferença de 4 por 2 sendo o fatorial, né? Da diferença 4 por 2. Aí aqui, ó, 4 por 2 vai ser 2, né? O fatorial de 2 é 2 mesmo, né? 2 vezes 1, 2, certo? Então aqui eu também tenho, ó, 4 menos 2, 2.
Fatorial de 2, 2, certo? Fatorial de 4, né, vai ser, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. Nesse caso eu tenho 2 vezes 2, 4. 24 dividido por 4 dá 6, certo? Então tem 6 representações dessa comissão. Agora é o seguinte, um bizuzinho, porque a vida tem que ter bizu, né? Para facilitar aí as coisas. Então o que acontece? Para fazer a combinação aqui, ó, você pode fazer da seguinte forma, ó, de N por P. N por P, ó. A combinação de N por P. Vamos ver assim se vai ficar bonitinho. Como é que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer o seguinte, em cima eu vou fazer o arranjo normal. Eu vou descer o quê? O 4 duas vezes, certo? 4 vezes 3, certo? Arranjo. Aqui eu tenho normalzinho. Só que como se trata de uma combinação, eu vou dividir pelo fatorial 3, certo? Fatorial de P. Ou no caso 2, né? Vou fazer o fatorial de 2, né? Aqui embaixo fica P. Então vai ser 2 vezes 1. Certo? Então aqui eu tenho, ó, 4 vezes 3, 12. 12 dividido por quanto? Por 2, ó. 2 vezes 1, 2, né? 12 dividido por 2, 6. Então, ó, toda vez que tu faz isso, ó, em cima tu coloca o arranjo mesmo dele, certo? Que é o 4, descendo duas casas, ó. 4 vezes 3. 1, 2. Sobre P. Sobre P. P é quem? Certo? O fatorial de P, né? Sobre o fatorial de P, que é 2 vezes 1. Certo? Beleza. Aí aqui, ó, uma questãozinha, ó. De quantas maneiras diferentes, né, 5 guardas municipais podem se dispor para viajar em uma viatura com 5 lugares, considerando que, aí, ó, letra A, todos os guardas municipais sabem e podem dirigir. Letra B, apenas 3 sabem e podem dirigir. Olha só, gente, eu vou trocar a posição, certo? Vamos responder primeiro a letra A. Eu tenho a primeira posição é do motorista, né? Um desses 5 aqui, ó, sendo todos os 5 guardas municipais sabendo dirigir, eu tenho um vai ser motorista, depois vai ter um passageiro, depois 2 passageiros, 3 passageiros, só resta o 4º passageiro, certo? Beleza. Isso aqui é a ordem. Então, para a primeira posição aqui, ó, para ser motorista, eu tenho 5 possibilidades, certo? Porque todos sabem dirigir, certo? E depois restaram quantas? Quantas pessoas para ser o passageiro, digamos, número 1, né? Eu tenho 4 possibilidades, né, restante, vezes 4. Depois sobraram quanto? 3. Depois sobraram quantas vagas? 2. Depois sobrou quantas vagas? Uma possibilidade, tá bom? Multiplicando tudo, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vai dar o total de 120. 120 maneiras, certo? De organizar isso daqui. Agora veja só. Se apenas 3 sabem dirigir, ou seja, apenas 3 podem ser motoristas, né? Então, eu não vou colocar o 5, né, aqui, porque no exercício anterior, na questão anterior, certo? Todos os guardas sabiam e poderiam dirigir, né? Nesse caso aqui, apenas 3. Sobraram quantas vagas? As 4 restantes depois, né? As 4 pessoas que sobraram, depois 3, depois 2, depois 1. Multiplicando tudo, eu só tenho agora 72 possibilidades, né? Então eu vou fazer aqui, ó, um resuminho aqui de análise combinatória. Então, a primeira pergunta que você tem que ter na sua cabeça para saber se você vai usar permutação, se você vai usar arranjo, se você vai usar combinação, é o seguinte. A primeira pergunta é o seguinte: o número de objetos é igual ao número de posições? Se a resposta for sim, aí você vai usar permutação apenas essa fórmula. Então o número de objetos é igual ao número de posições, como foi o caso da fila lá, ó, né? Na padaria, certo? Eu tenho 3 pessoas, 3 posições, certo? Número de objetos é igual ao número de posições. Número de elementos é igual ao número de posições, ou número de entradas. Agora, se a resposta for não,
Aí você vai ter que fazer uma outra perguntinha, certo? A ordem importa, né? A ordem desses elementos importa? Se a resposta for sim, aí você vai usar arranjo, certo? Arranjo simples. Se a resposta for não, né? A ordem não importa, aí você vai usar combinação. Arranjo, que é aquele caso dos números, né? Se eu trocar a posição dos números, sim, vai importar, né? E não é, por exemplo, representantes, né? Como foi o caso do exercício da guarda, assistente administrativo, enfermeiro, professor, né? Se eu pegar dois ali, não importa a ordem, certo? Vai ser a mesma representação. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês coloquem aí na descrição, tá certo? Um abraço.